Você já sentiu que sua presença era invisível? Já entrou em um ambiente e mesmo ali era como se não estivesse? Olhares que te atravessam, vozes que te ignoram, silêncios que doem mais do que palavras. E então você tenta sorrir mais, falar mais, mostrar valor, mas quanto mais você tenta, parece que menos te enxergam. É como se o esforço por ser respeitado só te tornasse mais descartável. Mas e se o problema estiver exatamente aí, na tentativa? E se o respeito que você tanto busca nunca vier de fora? E se eu te dissesse que a chave para ser respeitado em qualquer lugar não está no que você diz, nem no quanto você agrada, mas no que você não revela e no que você não permite? Hoje você vai aprender o que os antigos estoicos sabiam há séculos, que o respeito verdadeiro nasce do silêncio interior e que quem se domina impõe presença sem precisar levantar a voz. Vivemos numa era onde gritar por atenção virou regra, mas atenção não é respeito. Pode-se ser visto e ainda assim ser descartável. E é aí que muitos se perdem. Na ânsia de serem notados, esquecem de se tornarem inabaláveis. Trocam presença por performance, força por aprovação, postura por desespero emocional disfarçado de simpatia. O estoicismo nos alerta que o respeito que você recebe do mundo exterior é reflexo direto do controle que você tem sobre o seu mundo interior. Quem domina a si mesmo, inevitavelmente transforma o modo como os outros o percebem, não pela força, mas pela consistência, não pelo grito, mas pela firmeza silenciosa. Porque há algo inexplicável em quem se carrega com sobriedade. Você já reparou? Certas pessoas entram num ambiente e mudam o ar, não pelo que dizem, mas pelo que parecem saber sobre si mesmas. É como se carregassem uma ordem invisível, uma firmeza que não precisa de explicação. Elas não pedem espaço, elas se tornam o espaço. Você já parou para pensar que talvez o mundo só esteja te tratando como você mesmo se trata? Será que as pessoas estão te testando ou só percebendo que você não se impõe? Quantas vezes você tolerou o desrespeito só para manter uma convivência que só existe quando você se diminui? Você tem medo de parecer frio ou medo de finalmente ser respeitado? O estoico não busca respeito. Ele se torna alguém impossível de ignorar e desrespeitar. Entender por que você não é respeitado é o primeiro passo, mas entender o que constrói o verdadeiro respeito, isso muda tudo. E para isso, não basta observar o mundo. É preciso voltar os olhos para dentro, silenciar o ruído externo e encarar o que realmente sustenta a sua presença. Os antigos estoicos nos deixaram princípios que não envelhecem, porque eles não falam sobre aparência, falam sobre estrutura interna, falam sobre aquilo que não se vê, mas que todos sentem quando você entra num lugar. Sua firmeza, sua coerência, sua essência inegociável. Antes de mostrar como isso se aplica na prática, você precisa compreender as colunas invisíveis que sustentam o respeito. São 3 fundamentos estoicos. 3 ideias simples, mas impenetráveis, que quando internalizadas, elas mudam a forma como o mundo te vê. Até porque, antes de mudarem a forma como o mundo te vê, essas ideias primeiramente mudam a forma como você se enxerga. A seguir, você vai descobrir quais são esses 3 conceitos estoicos que tornam alguém respeitado sem precisar se impor. Eles não dependem de ambiente, de status ou de aparência, apenas de domínio interno. Conceito número 1, autodomínio. Epicteto dizia: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E essa é uma das verdades mais ignoradas do nosso tempo. A maioria vive como escravo da reação. Basta uma crítica, um olhar torto, uma palavra ríspida e tudo desmorona por dentro. Mas o estoico compreende que quem te controla
é quem consegue te tirar do eixo. E se qualquer um pode te tirar do eixo, então você ainda não se possui. Você já parou para pensar quantas vezes se desrespeitou, tentando controlar como os outros te veem? O verdadeiro respeito começa quando você aprende a se conter, a não devolver na mesma moeda, a se manter firme quando tudo dentro de você quer reagir. O mundo não respeita o que explode, respeita o que sustenta o silêncio com dignidade. Quem não precisa provar nada, impõe presença sem dizer uma única palavra. Autodomínio é poder invisível. Conceito número 2. Indiferença seletiva. O estoico não é indiferente por arrogância, mas por sabedoria. Ele aprendeu que responder a tudo é se rebaixar ao caos alheio. A provocação só tem poder se encontra um ego vulnerável. Mas quando você não reage, quando você escolhe o silêncio ao invés da briga, o outro se vê diante de um espelho. E esse espelho é desconfortável, porque mostra que ele não tem nenhum controle sobre você. Será que você está sendo ignorado? Ou está apenas se importando com o que nunca deveria ter valor? Indiferença não é frieza, é foco. É saber onde a sua energia é bem-vinda e onde ela é desperdiçada. O respeito começa quando você demonstra que não está à venda. Indiferença seletiva é uma arma silenciosa. Conceito número 3. Coerência interna. Marco Aurélio escreveu: a alma que se mantém fiel a si mesma está livre. E essa fidelidade interna é o que mais atrai e impõe respeito. Pessoas que sabem o que são não precisam convencer ninguém. Elas não mudam de opinião por medo da rejeição. Elas não se adaptam a cada ambiente só para caber. Elas entram e ocupam o espaço como são. Isso é magnético, porque num mundo onde todos se moldam para agradar, quem permanece firme é raro, e tudo o que é raro impõe silêncio, impressiona, desarma. Você vive para ser aceito ou para ser inteiro? O mundo respeita quem tem postura, não quem vive dando justificativas. Coerência interna é magnetismo social. O estoico não precisa de plateia. Ele não busca validação. Ele não negocia seus princípios por aplausos temporários. Ele compreendeu que o verdadeiro respeito não se pede, ele se constrói na presença firme, na fala medida e no silêncio imperturbável. Até aqui você entendeu o essencial. O respeito não se conquista com esforço desesperado, mas com presença, com firmeza silenciosa, com domínio interno. Mas saber disso ainda não é o suficiente, porque a teoria só se transforma em autoridade real quando atravessa a prática. Quando cada gesto, cada palavra, cada silêncio se alinha com aquilo que você se tornou por dentro. E é exatamente isso que você vai aprender agora. 8 técnicas estoicas que transformam presença em poder, que silenciam o desrespeito sem confronto, que impõem respeito sem que você precise elevar a voz. São ações sutis, atitudes que passam despercebidas para os distraídos, mas que, quando praticadas com consciência, fazem o mundo te perceber de um jeito completamente diferente. Prepare-se para conhecer as 8 técnicas estoicas que, quando aplicadas com consistência, tornam qualquer pessoa impossível de ser ignorada e impossível de ser desrespeitada. Técnica número 1. O silêncio estratégico. Há um tipo de força que não faz barulho, uma presença que não precisa de palavras para impor respeito, uma resposta que não é resposta. É o silêncio, não o silêncio da covardia, mas o silêncio da consciência tranquila, da alma que não precisa provar nada. Você já percebeu como certas pessoas precisam sempre responder? Se justificar, se explicar, reagir, rebater. É como se o mundo inteiro estivesse constantemente exigindo uma posição, uma defesa, uma fala. Mas no fundo, esse impulso por responder
é apenas o reflexo de uma mente que ainda não se domina. Será que você está falando para ser entendido ou falando para não se sentir pequeno diante do silêncio dos outros? O estoico compreende que o silêncio é uma decisão, não uma ausência. E mais do que isso, ele é uma estratégia, uma forma de observar sem se envolver, de escutar sem absorver, de dominar o próprio campo antes de entrar no jogo dos outros. Quem domina o silêncio, domina o ambiente. Quando você não responde a uma provocação, algo curioso acontece. O outro espera seu desequilíbrio e se frustra com a sua calma. Ele esperava o ataque e encontrou o espelho, e esse espelho o desconcerta. O silêncio tem o poder de revelar quem está no controle. E na maioria das vezes, quem precisa falar primeiro já perdeu. Quantas vezes você estragou a sua postura tentando explicar o que deveria simplesmente ignorar? Por que ainda insiste em responder o que não te define nem te constrói? Lembre-se, o silêncio não é submissão, é domínio. É o espaço entre o estímulo e a resposta, onde mora a verdadeira liberdade. É ali que o respeito nasce, não no grito, não na pressa, não no ego ferido, mas na decisão firme de ser maior do que o jogo alheio. Fale menos, observe mais. O estoico não prova, ele demonstra. Técnica número 2. Imperturbabilidade estoica. Imagine estar no meio do caos e permanecer intacto, ver insultos sendo lançados, portas batendo, vozes se exaltando e ainda assim manter o rosto sereno, o olhar calmo, a mente limpa, como se nada ali tivesse o poder de tocar a sua alma. Esse estado não é frieza, é força. É o que os antigos estoicos chamavam de ataraxia, que nada mais é que a tranquilidade imperturbável. Um tipo raro de serenidade que não depende do silêncio externo, mas do controle interno. E por que isso impõe respeito? Porque o mundo testa o seu limite o tempo todo. Pessoas vão te cutucar, provocar, ignorar, elogiar em excesso, mas não por maldade, e sim por instinto. Elas querem saber se você é sólido ou apenas aparência. Querem saber até onde podem ir com você. O que acontece quando alguém tenta te desestabilizar e não consegue? Você se torna imprevisível, e imprevisibilidade, quando aliada à calma, se transforma em poder. É por isso que quem não se abala é temido, porque transmite a sensação de que já passou por guerras internas que ninguém mais entenderia e sobreviveu. Você não precisa se defender de tudo, precisa apenas não ser arrastado por nada. A imperturbabilidade não é ausência de emoção, é a maturidade de não deixá-la assumir o controle. É quando você sente, mas escolhe o momento certo de agir. É quando você percebe a provocação, mas decide permanecer inatingível. Quantas vezes você reagiu rápido demais e perdeu o respeito que estava prestes a conquistar? Quantas vezes sua necessidade de responder destruiu o que o silêncio teria protegido? O estoico compreende que nem toda batalha é digna e que o verdadeiro poder está em não se deixar arrastar para o campo do outro. Porque quem entra no jogo emocional do outro já perdeu o controle do seu próprio. Quem não pode ser perturbado, não pode ser dominado. E quem não pode ser dominado, impõe respeito. Técnica número 3. Postura não verbal de autoridade. Antes que você diga uma palavra, o mundo já decidiu como vai te tratar. Antes que sua voz se manifeste, sua presença já falou por você. Você entra e em frações de segundo, olhares se movem, julgamentos são feitos, conclusões são tiradas. Mas a pergunta é: o que a sua presença diz antes da sua boca se abrir? O respeito começa na forma como você ocupa o espaço. Não se trata de tamanho, não se trata de beleza, se trata de postura. Cabeça erguida, mas não arrogante. Ombros alinhados, não tensos, firmes.
Olhar direto, nunca desafiador, apenas sereno, certo de si. Movimentos calmos, respiração controlada, como quem está em paz. E não precisa provar nada para estar ali. Você entra nos lugares como quem busca a aprovação ou como quem já carrega uma convicção. O estoico entende que a postura é um reflexo da alma e que o corpo revela o que a mente tenta esconder. Se você se encolhe, se apressa, se esconde nos gestos, o mundo entende que pode te empurrar. Mas quando você se posiciona com firmeza tranquila, você se torna inabalável aos olhos alheios. É impressionante o quanto uma postura reta e um olhar estável desarmam até os mais hostis. Porque a autoridade não está no volume da voz, mas na ausência do desespero. Quem entra carregando a si mesmo com dignidade não precisa exigir respeito. Ele provoca silêncio. Quantas vezes você foi ignorado porque chegou ao ambiente tentando caber, ao invés de simplesmente ocupar? Postura estoica não é rigidez, é presença. É aquele tipo de magnetismo que não grita, não se exibe, não se impõe com força bruta, mas que é sentido, inevitavelmente, como se o próprio espaço ao redor silenciasse por um instante. E essa presença só existe em quem aprendeu a carregar dentro de si um eixo firme, porque ninguém respeita quem não está inteiro. E ninguém pode ignorar quem entrou no lugar com o corpo alinhado à alma. Antes de abrir a boca, alinhe a postura. Antes de pedir respeito, caminhe como quem já se tornou digno dele. Técnica número 4. Fale menos, mas com clareza. Há um tipo de força que não se mede pela quantidade de palavras, mas pelo peso que elas carregam. Enquanto muitos falam demais para tentar convencer, o estoico fala pouco, porque ele sabe quem é, sabe o que pensa, sabe onde pisa. E quem tem essa clareza não precisa de longos discursos. Uma frase curta, firme, dita no momento exato, tem o poder de calar uma multidão. Quantas vezes você perdeu o respeito por tentar ser compreendido por quem nunca quis te entender? Falar demais é, muitas vezes, um reflexo do medo. Medo de ser mal interpretado, medo de ser rejeitado, medo de não parecer suficiente. Mas o estoico não teme o julgamento alheio, porque ele não vive de aceitação, vive de integridade. Por isso, ele aprende a dizer só o essencial e deixar que o silêncio preencha o resto. Firmeza é saber dizer muito, usando quase nada. Evite se justificar o tempo todo. Quem se explica demais revela insegurança. Quem tenta convencer denuncia dúvida. Demonstra desespero em querer pertencer. Você está se expressando ou implorando por validação disfarçada. Por que tanto medo do mal-entendido, se você tem a verdade dentro de si? O estoico escolhe as palavras como quem manuseia lâminas, com precisão, sem desperdício, porque ele sabe que, quanto mais limpas forem suas intenções, mais curtas podem ser suas falas. E não há nada mais desarmador do que alguém que responde com brevidade e calma, enquanto o mundo tenta inflá-lo com drama. A clareza nas palavras revela a solidez das convicções. Quem carrega inteireza na alma não se perde em excessos, porque a solidez interior dispensa demonstrações. Ela se revela no silêncio da presença. Técnica número 5. Olhar firme, mas calmo. Antes que você fale, antes mesmo de se mover, o mundo já leu seus olhos. É ali, no instante invisível entre o encontro de olhares, que o respeito começa, ou se dissolve. Marco Aurélio escreveu: que teu olhar seja o espelho da tua alma em paz. E não há espelho mais honesto do que esse, porque o olhar entrega tudo. Entrega a dúvida, entrega o medo, entrega a firmeza que as palavras tentam disfarçar ou sustentar. Você já notou como certos olhares são evitados? Em vez de encarar, muitos desviam.
Ou pior, enfrentam com agressividade forçada, como quem tenta compensar o medo com hostilidade. E o seu olhar? Ele é um pedido, uma defesa ou uma declaração silenciosa de presença? O estoico entende que o olhar é o reflexo da alma que já se construiu por dentro. Por isso, ele não carrega pressa nos olhos, nem ansiedade, nem necessidade de ser aceito. O olhar firme, mas calmo, não desafia, não acusa, não implora. Ele simplesmente está, pleno, inteiro, inquebrável. O olhar de quem está em paz consigo desestabiliza quem ainda vive em guerra, porque há algo de poderoso naqueles que conseguem sustentar o silêncio do olhar, não pelo confronto, mas pela certeza. E não se engane, os olhos também falam. E quando falam com equilíbrio, dizem mais do que discursos inflamados. Você precisa elevar a voz, ou o seu olhar já diz que você não se abala? Quantas vezes você se perdeu num olhar inseguro, tentando ser o que não era, tentando convencer quem não merecia? O estoico jamais se esconde atrás do desvio de olhar e jamais tenta dominar pelo olhar agressivo. Ele encontra o meio termo, a neutralidade poderosa, aquela que observa tudo, mas não absorve nada. Quem sustenta o próprio olhar, sustenta o próprio valor. Quem carrega calma no olhar impõe respeito antes mesmo de abrir a boca, porque a serenidade nos olhos é o grito mais silencioso de autoridade. Técnica número 6. Diga não com naturalidade. Existe uma palavra que muitos temem dizer e que, paradoxalmente, é a chave para conquistar respeito verdadeiro. Essa palavra é simples, curta, poderosa. Não. Dizer não não é apenas recusar um pedido. É afirmar um limite, é desenhar no ar a fronteira invisível entre o que você aceita e o que não aceita. E é exatamente aí que nasce a dignidade. Mas quantos, por medo de perder a aprovação, se perdem no sim fácil? Quantos se dissolvem, se apagam e se esquecem de si mesmos apenas para agradar? Quantas vezes você disse sim para algo que feriu sua alma, só para evitar o desconforto da negativa? O estoico sabe que a força do não é silenciosa, mas definitiva. Ele não se explica, não se justifica. O não é uma sentença completa, assim como o silêncio que o segue. Você já reparou como o mundo respeita quem sabe escolher? Quem não aceita tudo que vem até ele? Quem não se deixa dobrar pelo peso das expectativas alheias? Porque dizer não não é fechar portas, é preservar a sua essência, é proteger seu espaço interno, é manter a integridade intacta em meio ao caos externo. E veja só, quanto mais você diz sim para tudo, mais você desaparece, como água em areia fina, como sombra que se confunde no escuro. O sim fácil não é sinal de bondade ou flexibilidade, é sinal de ausência de fronteiras. Por isso, o verdadeiro respeito, o que não se compra nem se implora, cresce na medida em que você aprende a dizer não sem medo, sem culpa, sem explicação. Quem sabe dizer não é quem verdadeiramente se impõe. E não há nada mais admirável do que a naturalidade de um não pronunciado com convicção, porque ele é a voz da liberdade, o escudo do autocontrole, o selo do autorrespeito. O que você estaria disposto a perder para nunca mais dizer não? Quem você seria se nunca precisasse justificar suas negativas? Até onde você deixaria o mundo avançar antes de traçar sua linha definitiva? Lembre-se, o não não é uma barreira para o mundo. É a fundação sólida onde você constrói o seu espaço. É o alicerce do respeito que ninguém pode derrubar. Técnica número 7. Controle o tom da sua voz. Existe uma batalha silenciosa acontecendo em cada conversa, em cada confronto, em cada momento em que tentamos ser ouvidos. E o campo dessa batalha é a sua voz. Não o que você diz, mas como você diz.
Você já percebeu como o tom pode dissolver ou construir uma ponte? Como uma simples mudança na entonação pode transformar respeito em desafio ou submissão em autoridade? Falar no tom que a emoção exige é ceder ao impulso, é permitir que o fogo interno dite a direção do barco. E quando você levanta a voz para provar um ponto, o que está realmente mostrando? Medo? Descontrole? Insegurança disfarçada? A verdadeira força não grita, ela sussurra com convicção, ela fala com firmeza, mesmo quando o caos tenta dominar o ambiente. Imagine um cenário onde todos perdem o controle, elevam suas vozes e só uma pessoa mantém a calma. Quem você acha que vai conquistar o silêncio? Quem vai conseguir impor sua presença? Você já foi surpreendido pela calma de alguém que, com poucas palavras e voz baixa, fez todo mundo ouvir? A voz calma confunde o arrogante, porque ele espera o grito. Ele quer a reação para se sentir poderoso. Mas quando encontra serenidade, ele perde o chão. E o respeito, que antes era dúvida, se transforma em reconhecimento. O estoico sabe que controlar a voz é controlar a atmosfera, é escolher o momento certo para falar e o modo correto para que sua mensagem se torne uma presença imbatível. Quem fala devagar, com firmeza, domina não só o diálogo, mas o espaço onde ele acontece. Então, pergunte-se, quando você sente vontade de elevar a voz, será que está querendo ser ouvido ou querendo se justificar? Será que está reagindo ou realmente comunicando? Será que sua voz é um grito no vazio ou será que é um convite a ser ouvido? Aprender a falar com um tom controlado não é silenciar a emoção. É aprender a conduzi-la. É transformar o tumulto interior em uma melodia que poucos têm paciência para escutar, mas que todos respeitam. Voz calma, mente fria. Essa é a linguagem daqueles que não precisam provar nada para serem respeitados. Técnica número 8. Atenção seletiva. Imagine um filtro invisível, uma barreira impenetrável entre você e tudo aquilo que não merece seu tempo, sua energia, seu pensamento. Essa é a arte da atenção seletiva. Uma habilidade que os antigos estoicos cultivavam como um escudo silencioso. O que você escolhe ignorar diz muito mais sobre quem você é do que o que você decide combater. Porque o mundo está cheio de ruídos, críticas vazias, provocações baratas, falsidades disfarçadas de amizade. E dar atenção a tudo isso é se afogar num mar de desordem inútil. Mas como saber o que merece seu foco? Como separar a tempestade das ondas passageiras? É aí que reside a sabedoria, em reconhecer que nem toda batalha é digna de ser travada. Nem toda palavra agressiva precisa ser respondida. Nem toda provocação merece um gesto. Você já percebeu quantas vezes tentou educar quem nunca quis aprender? Quantas vezes gastou energia tentando corrigir quem só queria te testar? E no fim, quem saiu maior foi o provocador, porque você caiu na armadilha do envolvimento. O estoico não ignora por fraqueza, ignora por força, por autodomínio, por escolha consciente. Desprezar com classe não é se esconder, é erguer-se acima da mesquinhez, é manter-se intacto diante do caos, como uma rocha que as ondas tentam em vão empurrar. E essa postura muda tudo. Porque quem nada responde, quem nada se deixa tocar, incomoda, desarma, impõe respeito sem esforço. O que acontece quando você deixa de alimentar a hostilidade alheia, quando você simplesmente vira as costas para a provocação e segue seu caminho? Será que o verdadeiro poder não está em não permitir que o mundo dite suas emoções? Treinar a mente para a atenção seletiva é cultivar a liberdade interior, é decidir onde sua presença terá peso e onde ela será leve como o ar. É transformar o silêncio em uma arma, não contra o outro, mas contra o próprio caos.
Porque a batalha mais importante não é contra os outros, é contra o tumulto interno que faz você querer responder, reagir, se justificar. Suas escolhas de indiferença revelam o soberano que você aprendeu a ser, e quem domina a arte de desprezar com classe se torna impossível de ser derrubado. No fim das contas, o respeito que você tanto busca não começa nos olhos dos outros, começa na maneira como você se enxerga quando ninguém está olhando. Começa no silêncio, na forma como você se senta, como você respira, como você reage ao que não pode controlar. Você não precisa ser temido, não precisa ser admirado, só precisa ser alguém que não se trai por aplauso e não se curva por aceitação. Porque o respeito verdadeiro é consequência da estrutura invisível que você carrega. É o reflexo da disciplina silenciosa, da firmeza que ninguém vê, mas todos sentem. E quanto mais você se conhece, menos você implora, menos se explica, menos se adapta a ambientes que pedem sua redução para caber. Quantas vezes você deixou de ser respeitado porque estava mais preocupado em agradar do que em se preservar? Será que você percebe o quanto se diminui quando se comporta como quem precisa ser aceito? Será que entende que o mundo só te testa até perceber que você não está mais disposto a participar do jogo? O estoico caminha com uma verdade interna que ninguém pode tirar. Ele não precisa ser o mais alto, o mais falante, o mais impressionante. Ele só precisa ser inteiro, porque integridade não se negocia. E quem não negocia sua presença não precisa exigir respeito. Ele o atrai naturalmente. Você quer ser respeitado? Então comece por onde ninguém olha, na forma como você lida com seus próprios impulsos, na maneira como você se recusa a se descontrolar, na postura que você mantém, mesmo quando ninguém parece estar observando, porque no fundo, alguém sempre está. E se a chave do respeito não estiver em ser mais forte, mas em ser mais centrado? E se o segredo não for se impor, mas se dominar? E se o respeito que você nunca recebeu estiver esperando o momento em que você finalmente se torne impossível de ser abalado? Entenda que você não precisa se explicar, você precisa se construir. Se em algum momento deste vídeo você sentiu algo diferente, uma espécie de silêncio interno, como se uma parte sua finalmente tivesse encontrado palavras para aquilo que sempre sentiu, então não ignore isso. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho e deixe seu like. Faça isso como um compromisso com a sua própria transformação, porque aqui cada vídeo não é entretenimento, é construção, é disciplina emocional. É filosofia prática para quem está pronto para deixar de ser levado e começar a conduzir. Se essa mensagem encontrou eco em você, escreva nos comentários a seguinte frase: eu escolho a postura estoica. Isso me mostra que você não está apenas ouvindo, mas está despertando, está pronto para caminhar por dentro, antes de tentar vencer por fora. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que o respeito não se exige, não se grita, não se força. Respeito se cultiva no olhar, na presença, na escolha de não reagir quando tudo lá fora exige que você perca o controle. O que você vai começar a fazer diferente a partir de agora? Em que momento da sua vida você deixou de se impor, por medo de ser rejeitado? O que te impede, hoje, de ser tratado com o respeito que você tanto deseja? Responda para mim nos comentários. Porque a filosofia não se constrói no isolamento. Ela se fortalece no diálogo entre os que decidiram não se curvar mais. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.